Olá, pessoas. Nesse vídeo eu quero discutir com você a programação na linguagem de Python da derivada computacional de algumas funções de uma variável. Então, anteriormente eu já tinha visto com você aqui duas maneiras diferentes de calcular uma derivada, sendo que nesse caso, de exemplo pelo menos, foi calculada a derivada progressiva, não é isso? Então é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E aí, para não ficar repetindo várias vezes, eu vou só te lembrar de que aqui a gente está fazendo uma função no sentido computacional, né, tem esse def aí do Python, da representação computacional da aproximação da derivada da função f. Então, como foi visto na última aula, existem erros e imprecisão associadas ao cálculo numérico, né, quando a gente utiliza computador de fato para calcular derivadas, mas eu não vou ficar repetindo isso muitas vezes. Só vale, acho que é importante frisar isso aí desde o início da programação. A gente está fazendo, então criando representações computacionais para a aproximação numérica de uma derivada. Então aqui a gente fez a derivada progressiva de duas maneiras diferentes. Essa primeira aqui, só para te relembrar, foi a derivada utilizando o epsilon de máquina. Nós fizemos aqui anteriormente. Eu defini o epsilon dessa maneira. E o REPS, que é a raiz do epsilon de máquina, né, é a raiz desse valor aqui, que ele dá muito próximo de zero e vai dizer até quando essa máquina consegue trabalhar e interpretar coisas não sendo nulas. Né? Bom, isso foi discutido numa aula anterior. E existe uma recomendação que às vezes pode ser interessante, às vezes não, de se utilizar como passo H no cálculo da derivada a raiz do epsilon de máquina vezes o valor x0 lá no qual você está tentando calcular a derivada. Então, utilizando essa sugestão de raiz de epsilon de máquina vezes x0, a gente fica com essa aproximação para a derivada. Então, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, utilizando a variável global REPS, e é por isso que ela está declarada aqui como global. Se eu não colocar esse global aqui, eu estaria tentando criar uma variável particular só dessa função, que é a d1p EPS. Então seria a derivada primeira da função, né, a d1, de uma função f de x de uma variável. Inclusive nesses testes a gente está usando essa função x ao quadrado, né, f de x igual a x ao quadrado, só para verificar os cálculos. E a outra derivada progressiva foi utilizando esse passo h. Então, o usuário define o passo h na hora que ele quer calcular essa representação para a derivada computacional, né? A representação computacional da derivada numérica da função. E esse foi, então, só a derivada progressiva, é uma das mais simples que a gente vê, sendo que o objetivo é você programar as outras derivadas um pouco mais complexas, utilizando alguns coeficientes ali, uma soma ponderada de valores da função. Isso já foi discutido, tem uma tabela para isso. Aqui a programação é a programação mais simples para que você possa modificar depois o seu próprio código. E enfim, eu vou continuar apresentando aqui na programação a derivada progressiva. Essa mais simples, f de x0 mais h menos f de x sobre h, incluindo para a derivada parcial. E aí cabe a você fazer as alterações para utilizar aquelas expressões para derivadas mais precisas. Então é isso. Eu vou começar aqui. A gente estava utilizando essa x ao quadrado porque é um exemplo de função de uma variável. E agora a gente está falando de derivada parcial, então meio que estamos falando, no sentido matemático, de funções de mais de uma variável. E aí, então eu vou definir uma função aqui def. Eu vou chamar de som, um nome bem simples, x2 de um vetor x. E a ideia é basicamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado mais t ao quadrado mais w ao quadrado, enfim, é a soma das componentes desse vetor x ao quadrado. Então a ideia aqui, x vai ser um vetor n-dimensional, ok? E a função f vai ser a soma dos quadrados dessas componentes do vetor x. E daí, eu poderia fazer de maneira bem automática isso no Python, mas eu estou evitando fazer de maneira muito automática, porque às vezes se você está conhecendo a linguagem agora, pode se confundir um pouco e não entender muito bem o que eu estou fazendo, principalmente se você vem de uma linguagem C, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, n é igual a len de x, porque se o x, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse vetor aqui, 1, 3, menos 5. Né? Então, o tamanho de x é 3. Então, eu espero que o vetor seja repassado para essa função dessa maneira. Então, vou deixar ele aqui como exemplo. Então, n é igual a len de x, n vai ser o tamanho, a dimensão do meu problema. Então, nesse caso, se esse fosse o vetor verde aí do vídeo, seria 3. Então, eu vou fazer o seguinte, soma igual a zero, eu vou botar 0.0,
para a gente já ficar como ponto flutuante. Então eu vou colocar for i in range de n. Dessa maneira, esse é o equivalente do for, né? For i igual a zero, i menor que n, i mais mais. Seria o exemplo, seria o equivalente do C. Então eu vou fazer soma é igual soma mais xi. Lógico que eu poderia colocar mais igual aqui dessa maneira, mas eu acho que assim fica mais didático, pelo menos no início da programação, né? Talvez a pessoa não lembre muito bem, está querendo recordar como funciona, eu vou colocar dessa maneira. Então a ideia aqui foi, eu iniciei uma variável valendo zero, eu estou acumulando nessa variável o valor de xi, mas na verdade não é o valor de xi, né? É o valor de xi ao quadrado. Eu posso colocar assim também, xi vezes xi. E por fim, return soma. Então, dessa maneira, eu tenho essa função, soma das componentes ao quadrado do vetor x. Ok, então essa função seria mais ou menos, bom, se fosse de três variáveis, x, y, z, essa função seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? E então, se eu fosse querer as derivadas parciais de f, então, por exemplo, se eu quisesse a df dx, então seria a primeira derivada de f com respeito a x, com relação a x. A gente teria 2x como resposta, certo? Se eu quisesse calcular a derivada de f com relação a y, seria 2y, e com relação a z, seria 2z. Lógico que eu deveria estar deveria estar usando a derrom, né? Derrom f, derrom z, mas não tenho esse símbolo aqui para escrever. Entenda esse d aí como a derivada parcial mesmo. Talvez eu deveria colocar assim, né? Elevado ao quadrado dessa maneira, porque se eu salvar esse arquivo com esse quadrado, eu não sei se ele daria algum problema, né? Não sei se é um caractere especial, mas enfim. E então, no caso desse vetor x ser repassado para a função, então o x vale 1, então a derivada parcial com relação a x, nesse ponto x grande aqui, né? Nesse vetor x grande, né? A nossa componente x seria 1. Então, nesse nosso caso, daria 2. 2y, nesse caso, daria 6. E 2z, nesse caso, daria menos 10. Então, se eu passar esse ponto aqui, 1, 3 e menos 5, eu já sei que eu deveria ter qual é o valor de cada uma das derivadas parciais. Maravilha. Então, está aí uma função de várias variáveis, né? Então, a gente espera que esse valor que seja repassado para a função, esse x aí, seja um vetor. Ok, acho que essa é uma função bem simples. Eu vou, inclusive, colapsar ela aqui. Por enquanto não, deixa ela aqui. Esse x quadrado eu posso fazer isso. Então, essa é a função de várias variáveis, né? Uma função, você repassa um vetor x, a gente espera que ela seja calculada sobre vetores, então. Então, é dessa maneira que tem que ser repassado valores para ela. E então, como que eu calculo a derivada parcial de funções desse caso? Bem, eu preciso então calcular a derivada parcial. A ideia aqui que vai ser utilizar essa derivada progressiva também, só que eu preciso dizer em qual das variáveis eu estou derivando, né? Se é uma função de x, y, z, eu preciso dizer, quando vou calcular a derivada parcial, se eu estou calculando em função de x, de y ou de z. Ou ao invés de chamar x, y, z, eu poderia chamar de x1, x2 e x3, que são as três componentes do vetor x. Eu vou chamar essa função, essa derivada parcial, eu vou chamar de derive parse xi. Então seria derivada parcial em função de xi, ou não, eu posso chamar de df dxi. Pronto, o nome menor. Então eu preciso passar a função, eu preciso passar o x0, e agora o x0 ele é um vetor, o ponto no qual eu quero calcular a derivada. Eu preciso dizer também qual é o índice da derivada. Por padrão eu vou colocar 0, ou não. Na verdade eu preciso informar, não é bom deixar isso por default, né? Então eu preciso dizer o f, a função que eu quero calcular a derivada parcial, o ponto x0 no qual essa derivada parcial precisa ser calculada, e esse i dx é simples. Se esse índice, matematicamente falando, ok? Se esse índice for 1, é a derivada parcial com relação à primeira componente do vetor.
Então, se fosse x, y, z, seria derivada parcial com relação ao x. Se esse índice for 2, então seria derivada parcial com relação a y. E se esse índice, desculpe, for 3, eu quero a derivada parcial com relação a z. Aqui no computador, a gente não conta do 1 para frente, a gente começa a contar do zero, né? Então, se o i dx, que é o índice, for zero, é a derivada parcial com relação a x. Se o índice for 1, derivada parcial com relação a y. Se o índice for 2, derivada parcial com relação a z. E colocando de maneira genérica e vetorial, o índice i calcula a derivada parcial da função f com relação à iésima componente do vetor x, x0, né? A iésima dimensão, sendo que aí a gente vai começar do zero, né? Contar a partir do zero. Então aqui eu vou colocar o h igual a 1 é a menos 4, só para ficar parecido com o que eu fiz anteriormente. Quando eu deixei o usuário definir qual a derivada exatamente ele quer, né? Que seria esse caso aqui. Nada impede do próprio usuário definir como h o REPS vezes x0. Ele pode fazer isso também, né? Isso não é um problema. Acontece que aqui na derivada parcial, eu vou colocar um asterisco aqui, vamos supor de novo essa função de f de x, y, z. Então, a derivada de f com relação a x, se eu fosse querer calcular essa derivada, eu teria que fazer, então, deixa eu abrir um parêntese aqui, a f de x0 mais h, y0 e z0, menos essa própria f no x0, então derivada progressiva que seria, e isso dividido pelo h. Eu preciso incrementar o h na componente que eu estou calculando com relação ao qual eu estou calculando a derivada parcial. E a gente sabe que vai ser mais fácil trabalhar, principalmente como a gente está falando em termos vetoriais, trabalhar com vetor do tipo NumPy. Eu vou continuar com esse exemplo aqui. Então, se fosse a primeira, né, teria que ser isso. Se eu fosse calcular a derivada com relação a y, então eu teria que colocar, na verdade, esse f de x0, esse mais h aqui. Assim teria que ser a derivada. Então, aí seria a derivada com relação a y. Eu vou fazer o seguinte. Eu disse x0 aqui, eu vou botar um x0 underline. Por quê? Eu vou criar aqui uma variável x0 de fato, que vai ser np. Eu acho que é asArray de x0. Então, eu vou copiar aqui para dentro do meu programa essa variável aqui. E como a gente está em etapa de programação, é bom sempre a gente visualizar o que está sendo calculado. Eu vou botar um print, vou até parar a programação aqui, porque eu já falei demais, e ver se esse x0 é passado corretamente aqui. Eu posso, inclusive, pedir para ver o h também, ou pedir para imprimir os dois, só para a gente ter um retorno visual do que está sendo feito até agora. E deixa eu cancelar isso tudo que foi da última programação. E vou colocar como x0, esse x0 que eu tinha colocado aqui em cima. Pronto, é bom que a gente já tem isso aqui já feito, né? Vou colocar ele aqui embaixo. Esse seria o x0, né? Copiar esse cara aqui para baixo. Esse vai ser o x0. x0. E a minha função é essa aqui. Eu tenho que passar dessa maneira aqui. Então, df de xi da minha função f. Quem vai ser minha função f? Bom, soma xi2, que seria xi ao quadrado. Essa é a função. Esse é o x0 que eu vou passar. O índice, pode ser o zero, né? O primeiro índice. Né? E deixa o h default, eu não vou alterar ele não. Vamos ver se eu programei alguma coisa errada, se essa função executa corretamente. x0 referenciado antes do uso. Sim, porque eu esqueci do underline aqui, né? Porque aqui eu tenho o underline. Deu aqui x0 referenciado antes de ser atribuído algum valor. Ok. 135 menos 5, 001. O que acontece se aqui dentro eu fizer assim, ó, x0, 0 é igual a 100. O que acontece se eu fizer isso? Aqui está o x0. Se eu pedir para imprimir esse nosso x0 aqui, esse que eu defini aqui, acho que não vai dar nenhum problema não, né? Beleza, está sendo tratado de maneira diferente. Então eu não estou criando um ponteiro aqui, né? Então esse np.asArray está interessante. Eu não lembro se eu consigo colocar o dtype, consigo. Dtype igual a float, eu vou deixar só como float mesmo.
Ah, aqui era só um teste para ver se ao alterar essa variável interna da função, eu mexia no vetor original que eu tinha repassado, a gente não quer isso. Não aconteceu, eu alterei aqui para 100, né? Mas aqui continua sendo 1. O vetor original declarado no main continua sendo ele. Eu estava na dúvida se isso acontecia ou não, não acontece. Maravilha. Se eu colocar dessa maneira, deixa eu tirar esse print x0 aqui. Tá aqui então. 1 ponto, 3 pontos, menos 5 pontos, então ele foi copiado como número de ponto flutuante. Né? A gente está numa álgebra de ponto flutuante. Eu pedi para imprimir o h é a menos 4, está certinho, né? Isso aqui é 10 elevado a menos 4. Tá bom. Esse print era só para a gente ver, corrigir alguns erros, como ocorreram de fato. E então, eu vou programar aqui de maneira bem simples, vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor h grande, que ele vai ser o seguinte, np.zeros, eu quero que ele tenha o tamanho. Bom, se o meu vetor x0 tem 3 componentes, eu quero que esse h grande seja um vetor todo zerado de 3 componentes também. E eu posso colocar, bom, seria interessante eu dizer qual a dimensão do meu problema. Estou fazendo uma programação simples. Len de x0, então aqui eu vou saber o tamanho de x0 e consequentemente a dimensão, a não ser que a pessoa que utilizou essa função fez alguma coisa errada e repassou alguma coisa que não deveria. Mas, a princípio, n é a dimensão do problema. Posso colocar dessa maneira. Isso aqui é só uma cópia do vetor passado para a função. E agora sim, o h grande, np.zeros, ou zeros de n. Eu gosto de imprimir, vou botar o print h só para você ver o que aconteceu aqui. Então, essa função nem está calculando nenhuma derivada. O h é 0, 0, 0. Por enquanto, não está calculando, né? Então, esse print funcionou. Ok. E o que eu quero com isso? Eu preciso fazer a função calculado no x0 mais h, e esse h precisa ser incrementado na componente que eu estou calculando a derivada. E a componente que eu estou calculando a derivada é dada por esse i dx. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu h i dx vai ser igual a esse hzinho pequeno, que é repassado pelo usuário ou deixado como default. E se eu fizer dessa maneira, eu vou ter, se por exemplo eu quiser calcular a derivada, eu quero calcular a derivada com relação à primeira componente do vetor, então esse h precisa estar incrementado exatamente na primeira componente. Por quê? Tá. Ele apareceu a primeira componente com um incremento de h e as outras estão zeradas. Por que eu quero fazer isso? O que acontece se eu fizer x0 mais h, agora que o x0 e o h grande são vetores do tipo NumPy? Se eu pedir para imprimir o x0 mais o h, o que ele fez? Está aqui o incremento na primeira componente. Eu não tenho mais o 1, 3, menos 5. Eu tenho 1 mais h, 3 menos 5. Então, esse h grande ele tem um incremento naquela incógnita, naquela variável na qual eu estou calculando a derivada parcial. Por que eu fiz isso? Para tornar a vida mais fácil e fazer o seguinte. Essa minha função, essas funções, né, elas são funções f, são funções de Rn em R, né? Então, funções, você passa um vetor de n variáveis e responde um valor real. Essa é a nossa ideia de função que nós estamos criando aqui. E aqui para calcular essa derivada, utilizando essa fórmula da derivada progressiva, é bem simples, na verdade. Basta eu fazer o seguinte, eu posso até colocar diretamente aqui, return, essa função em x0 mais h menos a função em x0 e faço isso dividido por h. Eu coloquei dessa maneira porque, te relembrando, quando a gente fez a programação da derivada comum, você tem que considerar que existem outras expressões. Né? Existe a derivada centrada, por exemplo, utilizaria um 2h, e não precisa desses parênteses no denominador, mas eu quis colocar assim mesmo. Fica meio que preparado para quando você for utilizar outras expressões. Mas é basicamente isso a ideia da derivada. Função no x0, opa, mais h pequeno não, mais o vetor h grande. Porque dessa maneira, nas variáveis nas quais eu não estou calculando a derivada, não há incremento do h. O hzinho pequeno, não há esse incremento aqui. Agora, na variável na qual eu estou calculando a derivada numérica,
Esse vetor H grande, ele tem esse vetor Hzinho pequeno. Então eu fico com o meu ponto mais um H pequeno somente na incógnita na qual eu estou calculando a derivada, que é exatamente isso aqui que a gente quer fazer. E lembrando que essa derivada progressiva, né, essa expressão para derivada numérica, utilizando essa fórmula progressiva, não é a mais precisa, você precisa fazer as modificações e adaptações aí para fazer, por exemplo, a derivada centrada. Mas aqui está a programação como exemplo. Então, aqui estão os exemplos do que a gente está tentando calcular. Esse é o x0, a gente fez uma cópia, né, para ficar uma cópia do tipo NumPy, um vetor do tipo NumPy, e a gente já definiu como float. N é a dimensão do problema, e esse aqui vai ser o vetor que contém o incremento h na variável a c, na qual a f está sendo derivada parcialmente. Vamos colocar dessa maneira, ficou meio mal escrito, mas é isso que eu queria. É basicamente isso. Então, só para relembrar, em algum momento eu coloquei o cálculo da derivada, eu acho que eu apaguei, não deveria ter apagado, mas tudo bem. Então, vamos pegar essa... aqui. Então, em tese, essas são as derivadas para esse ponto. Se eu passar o 1, 3 menos 5, eu preciso ter a derivada com relação a x igual a 2. Então, o que, que acontece se eu fizer isso? Então, eu vou colocar o print aqui, o resultado dessa derivada com relação, então, à primeira componente do vetor x0. Vamos ver o que, que acontece aqui. Deu próximo de 2 aqui. Era o que a gente esperava que fosse acontecer. Eu poderia usar, eu poderia usar o epsilon de máquina também, no lugar do h. Eu poderia botar h igual a EPS, não, R EPS, né? Só que aí eu teria que colocar qual componente eu estou tentando derivar. Então, se eu fosse calcular com relação à primeira componente, eu teria que colocar dessa maneira, né? Vezes o x0. Então, pelo menos definindo o h dessa maneira, o usuário vai ter uma certa liberdade para calcular a derivada da maneira que ele achar mais conveniente. X0 aqui, né? Da maneira que ele entender que se aplica melhor ao programa. Então, por exemplo, usando o REPS, ó, já deu exatamente, ou aparentemente, exatamente o 2 que era para ser calculado, né? Eu vou tirar esse h aqui e deixar o valor default declarado lá. Se eu pedir a derivada com relação a 1, que é a segunda variável do problema, que seria o nosso y, teria que ser 2y, o y é 3, então teria que dar 6. Esqueci de um parênteses aqui. Então aqui teria que dar 6 e está aqui, aproximadamente 6. E por fim, se eu for calcular a derivada com relação a z, então seria a terceira componente, 0, 1, 2, então tem que dar menos 10 ou próximo de menos 10, e está aqui a resposta. Então, essa função que a gente fez dessa maneira não é a maneira mais exata para se calcular essa derivada parcial. A fórmula progressiva poderia ter sido usada centrada, mas dessa maneira a gente está conseguindo calcular a derivada parcial da função. E é basicamente para esse vídeo, pelo menos até aqui, o objetivo era conseguir programar a derivada parcial bem simples, utilizando essa ideia de criação de vetor, e com certeza deve ter maneiras mais elegantes de se fazer isso, né? Aqui eu optei por uma que fosse bem, eu creio bem fácil de entender o que foi feito. Mas então para esse vídeo é isso.